E aí, mamães, bem-vindas ao novo quadro Sextou com Papo de Mãe do canal Mães Naturadas. Eu sou a Bruna Rodrigues e esse quadro foi criado para trocarmos experiências e aprendermos umas com as outras. Se você é nova por aqui, inscreva-se no canal e bora pro papo de hoje. E aí, mamães, tudo bem? Hoje a gente está com uma convidada super especial, ela, Paulinha, que vai falar sobre adoção. Eu vou pedir para ela se apresentar pra gente. Pode se apresentar, Paula. Oi, pessoal. Meu nome é Paula. Eu sou casada com o Bruno. Eu sou casada há 11 anos. Eu tenho 36 anos e eu vou ser mãe por adoção. Que legal, Paula. Eu, eu tenho falência ovariana precoce, que é como se fosse uma menopausa precoce, que me impossibilita de engravidar naturalmente. Uhum. Poderia fazer tratamento, mas o médico me deu 35% de chance de dar certo. Então tem mais chance de dar errado do que de dar certo. Entendi. E aí eu acabei optando pela adoção. Então você nem chegou a tentar nada. Eu fiz alguns exames para o tratamento, para iniciar o tratamento, né? Uhum. São exames bem específicos na época quando eu fiz. Só que depois desses exames que o médico detectou que eu tinha, né? Na verdade foi uma investigação, né? Uhum. E aí ele detectou que eu tenho opção de tratamento, só que o médico falou que eu só tinha 35% de chance, que ele me dava 35% de chance de dar certo. Entendi. Só que ele acabou deixando bem claro para mim que a minha situação é um pouco diferente, porque eu não tenho nenhum problema no útero. O meu útero ele é perfeito, ele é normal. O meu problema, na verdade, é com a ovulação. Então eu teria que fazer uma fertilização in vitro, óvulo Nossa. doação. Então, assim, não é simplesmente a inseminação, né? É um pouco mais é, complexo, né? O tratamento. E caro, Então, como né? ele. E Oi? caro também, né? Bem caro. Na época ele pagou 30 mil. Ele cobrou 30 mil reais Nossa. na época, Uhum. em 3 vezes. Em 3 vezes? Em 3 vezes. Nossa. Olha, você dá uma entrada, Ah, né? simples E assim. mais dois cheques de 30 e 60. Então, né, claro que. É Claro. claro que assim, Bruna, se foi uma coisa que até eu e meu marido conversamos na época, né? Se quer fazer, eu acho que dinheiro a gente dá um jeito de É arrumar, verdade. né? A gente se vira. Uhum. Mas a questão também é você lidar com a frustração depois. É verdade. Justamente porque tinha mais chance de dar errado do que de dar certo. Nossa, é verdade. Então, essa foi, na verdade, a pergunta dele para mim. Você está preparada para lidar com essa frustração, se caso não der certo? Mesmo sabendo que a sua situação você é favorecida de alguma forma por não ter nenhum problema no útero e tal. Então, aí eu acabei pensando e nós optamos em não continuar, né, fazendo o tratamento. Entendi. Nossa, Paulinha, é bem complexo, né, a sua história. E me diz uma Sim. coisa, como que foi a decisão de vocês dois em adotar? Como que foi esse processo ali? Foi nascendo no coração de vocês? Ou logo vocês optaram? Foi fácil? Como que foi? Bom, na verdade, a gente sempre foi aberto a isso, Que legal. né? Eu não sei, eu acho que Deus acaba preparando as pessoas, né? Então, desde antes da gente casar, eu sempre falava para ele, e se eu não puder ter filho? Nossa, E ele sempre falava, a gente adota. E eu também.
Então acho que eu falo que acho que a adoção ela é para uma pessoa que é escolhida por Deus mesmo para vivenciar isso. Mas o nosso coração sempre foi aberto. E aí diante desse diagnóstico médico, né, que ele deu somente essa porcentagem de dar certo, a gente optou, assim, no começo foi um pouco difícil, porque as pessoas romantizam, né, a adoção e não é um negócio Então, romântico, é bem complicado. Não é imagina. uma caridade, né, como alguns veem. Então, assim, no começo, quando eu recebi o diagnóstico mesmo, que eu soube o que eu tinha realmente, eu passei uma fase de luto, né? Eu fiquei de luto por um tempo. Uhum. A gente acaba se sentindo meio que inválida, né? A mulher, ela já nasce com essa incumbência, né, de gerar o filho. Aham. Então, para mim foi um pouco difícil, mas não foi algo que eu prolonguei por muito tempo. Bom. E foi uma decisão minha não prolongar isso, Uhum. né? Houve o sofrimento. Eu lembro até hoje, no dia que o médico falou comigo, eu cheguei a ter um falso positivo. Sério? Sim, eu tive um falso positivo e aí eu tinha que ficar fazendo exame de sangue de 2 em 2 dias para Nossa! ver se aquilo evoluía, né? Caramba! Porque não era nem positivo nem negativo. Então o médico falou: isso tem que evoluir. Se evoluir é porque é positivo, se não. Mas aí eu tinha que fazer. Eu fiquei durante uns 15 dias fazendo o exame de 2 em 2 dias. Nossa! E depois ele começou a cair, né, as taxas lá do exame. E aí o médico me explicou que pode ser que tenha formado o saco gestacional, Uhum. mas aí o embrião não fixou. Então, o corpo entende que tá grávido, mas aí, né, depois você acaba não sendo, porque não evolui. Entendi. Então, nesse dia, eu lembro desse dia até hoje. Eu fiquei muito mal, porque aí eu saí, fui no médico correndo, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ele me explicou. E aí, nesse dia, o Bruno não pôde ir comigo, então eu tava sozinha. Nossa. Eu me vi sozinha. Então, eu sentei na frente da praça da prefeitura. E ali eu fiquei chorando até meu marido chegar. Ele chegou, me socorreu. E enfim, eu passei por uma fase de luto por não poder, né, ser mãe naturalmente, Uhum. mas com a adoção eu fui entendendo que não era minha necessidade ver minha barriga crescendo, né, que a maternidade vai além Com disso, não é só certeza. você ver a barriga crescer, né? Então, hoje, por exemplo, se eu engravidasse, né, se Deus operasse um milagre, ok, eu aceitaria, ficaria feliz. Mas não é uma coisa que eu sinto por não vivenciar, entendeu? Uhum. O coração já tá bem tranquilo em relação a isso, porque eu entendi que a maternidade ela não depende só da barriga crescer. Isso é o mais fácil, na verdade, né? Exatamente. Exatamente. Maternidade, na verdade, é o amor, né? Que você vai ter pelaquela criança. Infelizmente, a gente vê nos noticiários muitas mães, né? Entre aspas, que colocam um filho no mundo, não posso dizer que é mãe, e larga, abandona, joga no lixo, mata. Isso é mãe? Sim, Então, só porque ela gerou, ela é mãe? Não. Mãe é a que é, ama, a que cuida. Igual você vai fazer com a sua pequena, sim. né? É bom você até abordar essa questão das mães que acabam deixando seus filhos, tal, porque eu vejo que existe uma revolta muito grande nas pessoas referente a essas mães, né, que tem o filho, lá às vezes larga no lixo, às vezes dá, Uhum. às vezes, né, enfim, existe uma revolta muito grande. Mas a gente que vai ser mãe por adoção, no começo, é porque já faz 5 anos que eu tô nesse processo, né? Eu vou perguntar ainda sobre o Então, processo. Que muita gente não é, sabe como que é esse processo. sim, é referente às mães, no caso, né?
Eu não tenho raiva, eu já foi o tempo de eu ter raiva, porque eu também entendi que são essas mães que vão me fazer mãe. É É claro que eu verdade. não tô torcendo para as mães largarem todos os filhos tudo por aí, Eu né? Claro que entendo, não é claro que não. isso. Mas assim, hoje eu não consigo nem ter raiva dessas pessoas porque eu entendo que elas vão me fazer mãe. Entendi. Vai ser por uma atitude delas que eu vou ser mãe, Uhum. É entendeu? verdade. Então, assim, hoje eu já não tenho tanto mais essa raiva, essa coisa toda, né? Uhum. Antes, é claro que eu tinha, eu achava injusto, porque que eu que quero ser mãe não posso, e aí tem a outra que pega, tem um filho atrás do outro e larga aí para os outros cuidar, não cuida. Mas isso passou, porque depois de um tempo você vai mudando um pouco sua opinião, né? Nossa, Paula, e é Deus mesmo que coloca esse sentimento no coração, né? De adotar, de tirar a Sim, raiva, de amar ali uma pessoinha que não veio assim dentro de você e você já sonhar, imaginar. É só Deus mesmo que faz essas coisas, né? sim, só Deus. E em algum, Não tem em explicação. algum momento você se assim, culpou a Deus ou se entristeceu, porque é humano, né? Se entristecer e Deus entende. Mas ali na mesma hora já voltou e falou: Não, Deus, me desculpa. Aquela revolta assim do crente com essa Olha, situação. eu não me lembro de nenhuma revolta assim com Deus, Nossa. né? De eu ou questionamento sempre tem, Normal, né? A né? gente questiona a Deus Por por tudo. tudo, assim, né? O questionamento não é só na Não. maternidade, é no trabalho, é na família, sempre existe o questionamento. Uhum. O questionamento houve, mas eu não me lembro de ter tido uma Que revolta. legal. Eu senti muita tristeza, né? Uhum. No começo, assim, muita tristeza de não poder, porque a gente se sente muito, nossa, o que será que as pessoas vão pensar? Nossa, vão falar que eu não sirvo nem para gerar uma criança, que eu não sirvo nem para dar um filho para o meu marido. A gente tende a pensar muito no que as outras pessoas vão falar, no que as outras pessoas vão pensar, né? Até que você se desprenda disso é um Verdade. processo, não é muito rápido. Então eu senti assim muita tristeza, muito questionamento, mas não era aquele questionamento de revolta, né? Uhum. Era um questionamento, meu Deus, por quê? Por que eu? Né? Então, isso eu senti, mas não uma revolta, revolta de não querer mais saber de Deus, de não querer mais ir na igreja. Não, isso eu não Que tive. legal, Paula, que legal. E o processo em si, como que funciona? Você, onde você vai, você dá o nome, como que é? Eu não tenho a mínima noção de como que é isso. Ah, se demora, se não demora. Bom, o processo ele funciona da seguinte forma: você tem que ir até o comarca da sua cidade, né? Sempre tem que ser na cidade que você reside. Uhum. E ali você vai pegar, se você não tiver já essa lista de documentos, você vai pegar uma lista de documentos que você tem que entregar lá. Eu estou falando para o comarca de Santo André, Uhum. tá? Tem outras comarcas que têm algum processo, uma coisa ou outra diferente, mas não é muita coisa. Uhum. Então, se tratando de Santo André, você pega toda a documentação, você junta essa documentação. São documentos simples, que é RG, CPF, atestado de saúde, atestado de sanidade mental, fotos da residência. São coisas simples, não é nada muito assim difícil. Acho que as coisas piores, mas assim de você pegar são os atestados de saúde e de sanidade mental, porque aí você tem que passar no médico para solicitar isso. Uhum. Mas para mim foi super tranquilo. Eu passei no clínico, expliquei a situação, ele deu, eu levei e ok. Uhum. Legal. E aí você entrega. Quando você entrega, isso é protocolado, e aí você tem que fazer um curso no fórum, Nossa. né? Então, a gente, assim, deu sorte que o curso estava próximo. Então, eu lembro que eu entreguei em 2016, em abril de 2016, mais ou menos, em abril de 2016, e o curso já era em maio.
Então eu consegui ser inserida nesse curso, porque esse curso ele também não é assim todo mês, nem toda semana. Se eu não me Nossa, engano, ele é de 6 em 6 meses que tem. nossa, São Paula. 2 vezes ao ano. Aham. Agora, com a pandemia, eu não faço nem ideia de como esteja sendo. Eu acredito que esteja sendo online, qualquer coisa do tipo. Uhum. Então, assim, aqui em Santo André é um curso de meio período, então você é intimada, né, para esse É curso. obrigatório. Tudo é, sim, tudo é por intimação, Nossa. né? Uhum. E aí você é intimada para esse curso e é meio período que você fica lá. Tem lugares que é 2 dias, tem lugar que é uma semana, dia sim, dia não, até completar uma semana. Cada fórum é de um jeito. Aqui em Santo André, na época que eu fiz, é meio período, né? Um dia, meio período. E aí você vai nesse curso, tudo, e aí de lá você já tem a primeira visita a um abrigo, mas não tem nada a ver com o seu processo, porque você ainda tem que ser habilitado, tem isso ainda. Nossa. Para você adotar, você não simplesmente entrega a documentação, faz o curso e tá ok. Você passa por várias avaliações junto com a psicóloga e com o assistente social para que elas identifiquem, né, que você está apta para adoção. Uhum. Aí elas mandam para o juiz assinar a sua habilitação. Nossa. Então, a minha habilitação, ela demorou mais ou menos 1 ano e meio para acontecer. Ai, meu Deus. Então, e eu fui uma pessoa assim que eu tive só 2 entrevistas com assistente social e psicóloga. Tem pessoas que têm 5, 6, enquanto eles acharem necessário. Caramba. Nossa, é bem. Então, é bem burocrático, não Uhum. é tão Não é tão simples. Por isso que eu simples. falo que não é esse É, as romantismo que o pessoas pessoal colocam, fala. nossa, adotar, adote uma criança, como se fosse simples, né? Como se fosse fácil. Não é. Não é, e é muito assim. Eles são muito, como eu posso dizer, eles são muito duros naquilo que eles perguntam, sabe? Nossa. Eles mexem na sua ferida mesmo, para saber se você tá preparada Aham. mesmo, né? Se você quer mesmo, né? E, exato. Vai continuar. Eu falo pro meu marido que eu acho que a segunda entrevista que teve, a médica não, a assistente social, eu não tive problema com psicóloga. A psicóloga do meu processo, ela era super gente boa, porque também tem isso, é sempre o mesmo psicólogo e o mesmo assistente social que vai acompanhar o processo inteiro, até a adoção. Caramba. A não ser que um dos dois se Uhum. aposente ou alguém venha a falecer, Aí aí troca. troca. No meu caso, a psicóloga aposentou, aí entrou uma outra. É boazinha Mas também? a assistente social, mais ou menos, não é muito. Ela é mais seca, assim, Uhum. sabe? Eu achava a outra mais humana. A assistente social, ela é meio grossona, assim, mas a gente, acho que por causa de uma resposta que eu dei para ela, ela entendeu o que eu queria. Então, uma vez ela perguntou para mim assim, porque você traça um perfil, né, nessas entrevistas. Então, meu perfil é uma menina até 5 anos, não tenho restrição de cor, aceito doenças tratáveis. E aí você preenche uma ficha lá enorme que fala se você aceita doenças tratáveis, doenças não tratáveis, criança vítima de abuso, tudo isso você Meu preenche, Deus. né, para traçar o seu perfil. Então, o meu é basicamente isso. Uma menina até 5 anos, não tenho restrição de cor e aceito doenças tratáveis. E aí, quando eu sabia, eu já fui sabendo que ela ia ficar questionando a questão do sexo, Uhum. né? Sim. E aí, aquela pergunta, mas por que uma menina? Por que uma menina? Por que uma menina? Nossa. E na verdade, sim, por mim, eu abriria para os dois, tanto menino quanto menina. Mas o meu marido, ele tem mais afinidade com menina. Ah. Você vê ele brincando com uma criança, com um menino e com uma menina, é totalmente diferente. Ah. E não é nem questão de preferência, nada, é afinidade mesmo, Uhum. né? Afinidade ali de cuidar. E aí quando a gente começou a fazer o processo, a gente ia deixar aberto, né, no caso, para menino ou para menina.
Só que aí ele deu uma volta ao mundo, acho que ele tava com medo de me magoar, sei lá, Uhum. qualquer coisa do tipo, pra falar que ele tinha preferência por menina. Nossa. E assim, eu preciso considerar, Sim. né, A opinião a opinião dele. dele, porque afinal ele vai ser Com pai. certeza. Não é qualquer homem que se submete a uma adoção, Verdade. né? O homem normalmente ele é mais resistente a isso. Uhum. Então, aí ela ficou batendo na tecla, porque menina, porque menina, porque menina. Eu falei, por questão de afinidade só, não tenho nada assim. E aí ela começou a me apertar, me apertar, me apertar. E aí o meu marido ele é mais tímido. É. Então a gente tinha um combinado que eu ia falar mais do que ele, Certo. né? Que eu ia responder, se ele precisasse de complementar alguma coisa, ele complementaria, Aham. mas que eu ia falar mais. E aí eu comecei a ficar irritada, nervosa com aquilo, ela nesse questionamento. Eita. E aí ela pegou e falou assim pra mim: Mas você prefere uma menina por quê? Porque você acha que menino vai virar um marginal? Ai, meu Deus. Que... A gente já sofre, né, várias coisas na questão da adoção, porque a gente sofre preconceito, Ah. entendeu? A gente sofre a dor de passar pelo processo, é um processo doloroso, Demorado. né, e demorado, e ainda tem que ouvir esse tipo de Meu coisa. Deus. E aí eu peguei e eu lembrei de um curso que eu tinha feito na época que eu trabalhava em uma outra empresa, que a pessoa falava assim: quando você souber que você vai responder de uma maneira má, ruim, mal educada, devolve a pergunta para a pessoa. Legal. E eu lembrei disso na hora. Olha. E eu ia ser grossa com ela, porque eu não sou flor que se cheire. Não adianta, eu sei que eu não sou. E aí eu peguei e falei pra ela. Eu falei, mas você acha isso? Nossa. Aí ela Ela ficou quieta. fechou a boca. Acho que engoliu seco, né? Ela É, não esperava. aí ela ficou, não, não, é porque. Ficou tentando se explicar. Eu falei, não, porque você tá me fazendo uma pergunta de uma coisa que eu nunca falei. Eu tô perguntando pra você se você acha isso, porque eu não falei nada. Legal. Nossa, bem Ela sábia. acabou a entrevista na hora, na hora. Ela acabou a entrevista, ela já não tinha mais como continuar a entrevista. E aí, na segunda entrevista, que foi a última que eu tive, né, para habilitação, ela acho que lembrou de mim, porque ela pegou mais leve, ela não ficou me cutucando tanto. Uhum. E aí, depois disso, depois de uns 2 meses, mas todo esse percurso, 1 ano e meio, né? Aí, depois da última entrevista, depois de uns 2 meses mais ou menos, aí nós fomos habilitados Que legal. para adoção e já estamos habilitados na espera mesmo. Eu conto todo o processo desde o início, na verdade, Uhum. né? Desde quando eu fui lá no fórum até agora. Uhum. Então, ao todo são 5 anos, 5 anos. né? Essa habilitação ela tem uma duração de 3 anos. Então, eu confesso para você que eu não tô numa fase legal, assim. Tanto é que eu não tenho nem muito abordado muito o assunto, Uhum. porque esses 3 anos já venceram. Eu tive que renovar essa habilitação. Só que essa renovação é só uma entrevista de atualização de dados, não é nada assim que você vai passar pelo processo todo de É, você não novo. perde, tipo, volta do zero. Não, não, Entendi. é só uma atualização para saber se ainda existe o interesse de adotar, para saber se está casado ainda, quando é casado, se mora no mesmo local, Uhum. essas coisas básicas, né? Certo. Só que é difícil você saber que já passaram 3 anos, a sua habilitação já está sendo renovada e nada aconteceu. Uhum. Então, e aí vem a pandemia, que tá parando tudo, que o negócio não anda e já não estava andando, né? O fórum o sistema de trabalho deles, assim, enfim, né? Nem eu sei explicar o sistema de trabalho deles. E aí acontece essa questão da pandemia, que demora mais ainda. Então, eu principalmente estou numa fase bem crítica da espera, assim. Mas é uma coisa muito esquisita, porque eu não consigo desistir. É o amor já que você Eu tem não por ela, né? consigo. Mesmo dela não estar aí com você, mas você já ama.
Como isso assim, é linda. é, eu não consigo nem pensar, assim, não passa, nunca passou pela minha cabeça de Isso desistir, aí. né? A gente passa dificuldades, a gente passa perrengue aí, né, da espera, porque é uma espera dolorosa, é muito doloroso, porque chega uma hora que falta alguma coisa. Você tem criança em casa e você sabe como que é. Tem uma hora que tá faltando alguma coisa, É. né? E aí essa espera e nada, e não acontece, não vai. Então, eu principalmente estou numa fase crítica, assim, da espera, né? Porque já foram 5 anos e nada aconteceu ainda. Uhum. É. E você tem um projeto, né, Paula, de mãe sem barriga. Grávida sem barriga. Isso! Como que é esse projeto? Como nasceu isso? Na verdade, assim, não é bem um projeto, né? Aham. Eu tenho um Instagram, né, que eu procuro falar sobre o dia a dia da Que adoção. legal! Isso motiva É, outras eu per- mães. Sim, eu percebi que muitas pessoas passam pela mesma situação, mas elas não têm com quem compartilhar. Verdade. E assim, Bruninha, não tem jeito. O que a gente passa é só a gente que passa. Não adianta eu te explicar que você não vai conseguir mensurar, Não. né? Você consegue mensurar, assim, o amor de mãe, né? Essas coisas você consegue mensurar. Agora, a maneira como a gente espera, a maneira como a gente vai ser mãe, os nossos sentimentos, ninguém consegue mensurar. Nem a mãe que é mãe da barriga, É né? verdade. Porque a gente Então, que é mãe com barriga, 9 meses de espera já é aquela agonia. E mais você sabe que sim, tem um tempo para você esperar, é uma coisa. Quando você não tem esse tempo muito bem definido, eu não consigo nem imaginar mesmo. Nem imaginar. é bem complicado. Então, eu resolvi fazer e esse nome nasceu Que assim, legal. do nada. Eu olhei pro meu marido um dia, eu falei, eu vou fazer um Instagram falando só sobre adoção e vai chamar Grávida Sem Barriga. Nossa, Porque, na lindo. verdade, a gente não, a gente não deixa de estar Sim, grávida, né? sim, É só a verdade. nossa barriga que não cresce, mas assim, eu costumo falar muito que a gente pode vivenciar todas as situações de uma grávida de forma adaptada. Legal. Então, eu posso fazer um enxoval, Sim, eu posso, sabe, eu posso sonhar, eu posso planejar as coisas, né, legal. de forma adaptada, né? Eu tenho que adaptar aquilo para minha realidade. Então, eu fiz esse Instagram para poder tentar é, acolher essas mães que passam pela mesma situação, às vezes que vêm de um histórico de infertilidade, né? Ele tá até, como eu te falei, eu tô numa fase meio esquisita, assim, porque ansiedade e nada acontece, e enfim, né? Então eu não tô nem escrevendo muito nele, porque o que acontece? Tem pessoas, ali você vê pessoas, se você for olhar, uma pessoa que está no início do processo da adoção, tá, sei lá, 1 ano no processo da adoção, a motivação dela é diferente de uma pessoa que está há 3. É verdade. E a de 3 é diferente da que está como eu há 5. É verdade. Entendeu? É bem diferente as fases, né? Uhum. Então, eu tô procurando não escrever lá, porque às vezes eu acabo desmotivando as outras mães, né? As outras pessoas que estão aguardando também, Uhum. né? Eu tenho muito medo disso, porque embora eu nunca tenha pensado em desistir, eu sei que tem pessoas que desistem. Eu conheço pessoas que desistiram no meio do caminho e que desistiram até quando a criança chegaram, Meu Deus. entendeu? Então, eu tenho muito medo, assim, de causar essa desmotivação neles, Uhum. né? Então, eu tô evitando um pouco escrever lá, porque eu tô num momento mais delicado dessa espera, Uhum. né? E são fases, né? Tem dias que você tá ótima, tem dia que você não tá. A adoção é isso, você passa o começo naquela empolgação, naquela ansiedade, depois vai caindo, vai caindo, vai caindo, aí você se anima mais um pouquinho, né? Tenta ter esperança no que você está esperando, aí daqui a pouco você cai muito,
daqui a pouco você levanta um pouco. É assim, né? Por quê? Porque você não consegue ver, né? Então é muito difícil. A grávida, quando ela tá grávida da barriga, você vê sua barriga crescendo, né? Agora, a gente não vê nada. A gente sabe que pode acontecer. Eu, no meu caso, que já estou habilitada, pode acontecer a qualquer momento, Uhum. né? Mas e esse momento que não chega, Sim. né? Então é muito difícil. São fases assim, são estações, né? Eu falo que tem, igual a gente passa por outono, inverno, verão, primavera, e a gravidez por adoção é a mesma coisa. Você tem estações. Entendi. Paula, e você tem alguma estratégia assim, tipo, você já comprou alguma coisa pra ela, imaginando, pra aliviar essa espera, tipo, pra materializar essa espera? Tipo, eu comprei isso porque eu Eu, espero. É Helena, né? O nome da sua filha? a gente tá na dúvida entre Helena, Luísa ou Ah, eu Sara. amo Luísa. Um dos Luísa três. seria Davi ou Luísa, né? O meu. Aham. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de materializar isso, Uhum. né? Tem pessoas que quando elas compram alguma coisa, é que eu não lembrei de separar para te mostrar. Mas numa próxima oportunidade eu Sim, mostro. Tem pessoas que elas não, elas, se elas materializam, isso deixa elas mais ansiosas, né? entendi. E aí tem gente que fica muito mal ansiosa, né? Uhum. Mas eu tenho a necessidade de materializar isso. Eu tenho a necessidade de olhar as coisas para eu me lembrar do que eu estou esperando, Legal. entendeu? Então eu tenho brinquedo, Nossa. eu tenho roupa, eu sempre compro brinquedo assim que dê para várias faixas etárias. Então tem boneca, tem carrinho, tem um monte de coisa assim que dê para uma criança tanto de 1 ano quanto de 5 brincar, Uhum. né? Então eu procuro fazer esse tipo de compra, porque como eu não sei a idade que ela vem, eu vou comprando dessa maneira. Então eu tenho brinquedo, eu tenho roupa, eu tenho sapato, Nossa. sapato eu tenho pequeno e tenho Grande. grande, né? Eu tenho coberta, lençol. Nossa, Paula. Então, assim, eu vou fazendo essas coisas, né? Eu compro esse tipo de coisa. E sempre, às vezes, numa cor mais neutra, ou então, né? Sei lá, uma cor que. Porque, assim, também não gosto de tudo rosa, né? Então, eu gosto mais de coisas, cores misturadas. Então, eu faço isso, eu vou comprando até que faz tempo que eu não compro nada. É. Mas eu tenho essa necessidade de materializar isso para eu olhar e lembrar o que eu estou Te esperando. fortalece, né, Paula, Tem, de alguma forma. sim, sim, fortalece. Mas, por exemplo, agora é uma fase que eu não tô pegando muito para ver, Uhum. porque aí eu fico, putz, meu, eu já comprei há tanto tempo. Isso daqui eu comprei, ó, quando eu viajei, isso daqui eu comprei não sei o quê. E nada aconteceu ainda, né? Então, isso para mim, assim, nesse momento, eu não estou mexendo muito com isso, né? A gente mudou de casa e eu tive que juntar as coisas para trazer, Guardado. né? E aí Acabou eu vendo. tive que, sim, acabei vendo. E aí eu falei, nossa, quando será que eu vou usar isso? Mas assim, não adianta a gente ficar ansioso, que é pior. É, A gente tem que esperar a adoção, a gente tem que esperar vivendo. Se você esperar esperando, a sua vida para. é, né? Ai, Paulinha, olha, o nosso bate-papo foi muito legal, muito informativo. E eu queria que você deixasse um recado para as futuras mamães de doação que têm medo de tomar essa decisão, querem tomar, mas tem medo do que você falou, do que vão pensar. Poxa, eu não consegui nem ser mãe, sendo que ser mãe em adoção é mãe também. É a questão do amor. O que você deixaria para essas mães para motivar tomar essa decisão? Olha, primeiro de tudo, a pessoa vai ter que se desprender do que as outras pessoas pensam e acham sobre isso, Uhum. porque é uma decisão do casal, Legal. né? Outra coisa que eu falo que é muito sério, se for uma adoção, porque a adoção ela pode ser tanto
casal, quanto parental, quanto solo, né? Uhum. Então, assim, homoafetiva, ela tem várias formas de acontecer. Uhum. Então, se for a adoção entre casal, os dois precisam estar de acordo. Certo. Não adianta um estar de acordo e o outro ainda ter dúvidas. Uhum. Isso eu falo para todo mundo que vem me perguntar: eu quero, mas meu marido ainda é um pouco resistente, não sei o quê, mas eu quero. E assim, não adianta, porque a criança sofre, né? Como o fórum pensa, a gente também tem que pensar, a prioridade é a criança, Uhum. né? E assim, muita força, muita fé, porque a gente precisa. Infelizmente, o nosso país ele é muito, muito, muito moroso para esse tipo de processo. Eu conheço pessoas nos Estados Unidos que adotaram legalmente em 2 meses. Nossa. E quando vieram aqui para o Brasil, o negócio ficou parado na hora de pegar a certidão, certidão brasileira lá, né? Cidadania, não sei como que é que fala, Uhum. que tiveram que ir até para Brasília para poder pegar isso. Demorou 3 anos para conseguir só um documento, sendo que lá Nossa. nos Estados Unidos já estava tudo Sem legal. vergonha, né? Então, assim, a gente vive num país que dificulta muito esse processo, Uhum. né? E aí, fora isso, tem a questão também da máfia, né? Existe uma máfia de crianças que são vendidas. Você tem um amigo ali que te indicou ali, então ele se fura a fila do outro, né? Então, assim, para você fazer legalmente, sem ter nenhum problema, você tem que estar preparado para esperar, Uhum. porque não é rápido, né? A não ser que seja uma adoção tardia, que hoje eles incentivam muito, Uhum. né? Que é a adoção de crianças maiores. Uhum. Mas você tem que estar preparado também. Então, uma dica que eu dou também é a questão de você definir o perfil que você quer. Não adianta você definir um perfil com uma idade mais longa se não é aquilo que você quer. Porque depois você tem uma adoção infeliz e isso vai gerar devolução de criança, a criança já vem com um É trauma, verdade. daqui a pouco você devolve, já gera outro trauma na criança. Então, assim, você precisa escolher, né, traçar o seu perfil de acordo com aquilo que você espera, que você quer. E mesmo assim, pode ser que venha diferente do que você esperou. Porque, assim, a gente idealiza, né, uma criança. Uhum. A gente idealiza muitas coisas e a gente precisa estar preparado para a criança que vier, porque ela vai vir com traumas, a não ser que seja recém-nascido, né? E aí é mais fácil de você cuidar, mais fácil de você tratar aquilo. Uhum. Mas se for uma criança um pouquinho maiorzinha, ela já vai vir com trauma e você não sabe o que que aquilo gerou É nela. verdade. Então você tem que estar preparado para isso, né? Não adianta você também querer acelerar o processo colocando um perfil mais longo, se não é aquilo que você quer. Eu vejo isso com muitas pessoas e aí a criança é devolvida e gera todo aquele transtorno de novo Uhum. e isso só vai gerando trauma na criança. Então a gente precisa pensar nisso também. Legal, Paula. Muito legal. E inclusive o que você falou de o casal, se for em casal, o casal aceitar, acho que é super importante, porque no seu caso, se o seu marido, Bruno, não tivesse te apoiado, como seria essa espera? Você sozinha, 5 anos esperando e Não, eu não teria entrado. então, então é muito importante o casal estar de acordo, porque você já é frustrante assim naquele começo quando você recebe a notícia que não pode engravidar dos métodos normais. E aí você lida com aquilo, não, quero adotar, tô disposta, vou adotar. E aí seu marido não aceita, e como que você espera tudo isso sozinha, né? Eu digo assim que não tem como, não tem como se você passar pelo processo sozinha, a não ser que você seja realmente Sim, solo, sim. entendeu? Que seja uma adoção solo, Uhum. aí Aí tudo beleza. bem. Mas assim, quando existe um casal, né, quando existe um companheiro, não tem como, não dá. Precisa ser Não de dá acordo, porque né? isso vai gerar muito problema dentro do lar, dentro da casa. E assim,
não é essa a intenção, né? Sim, Não é essa a intenção. verdade. Paula, eu quero te agradecer por você ter compartilhado a sua história aqui com as mães desnaturadas aqui do canal. É uma brincadeira que a gente faz. Você também já é uma mãe desnaturada, tá? Por participar aqui com a gente. E muito obrigada, viu, por se dispor mesmo a compartilhar, incentivar outras mães a tomar essa decisão. Parabéns pela sua decisão. Saiba que você é sim uma mãe já. Só de ter esse amor no seu coração, essa disposição de amar, você já é uma mãe, tá bom? E Obrigada a você, Bruna, pelo convite. Espero ter ajudado aí, né? Quem tem dúvida, quem ainda está na dúvida se vai, se não vai, né? Porque isso é mais comum do que a gente imagina, as pessoas que não compartilham. né? Por esse motivo que eu fiz o Instagram, porque é muito comum. Eu comecei a ter noção disso quando eu iniciei o tratamento. Eu tenho hoje 36 anos, mas na época, quando eu comecei, eu tinha, sei lá, 30, Uhum, 30 e 29, mais ou uhum. menos. E eu via pessoas assim, com 24, 23 anos, já buscando tratamento. Nossa. Então, isso também foi um consolo para mim, porque eu lembro que quando eu fui a primeira vez em um dos médicos, eu falei para minha mãe, tomara que eu não encontre ninguém, porque eu tinha vergonha. A gente tem vergonha. E aí depois, quando eu vi essas meninas jovens, novas de tudo, mais novas que eu, homens também com problema, assim, eu não me senti sozinha, né? Eu falei, poxa vida, não sou só eu, tem mais pessoas e gente muito mais nova que eu, né? Então a gente se sente um pouco acolhido quando a gente fala do assunto, Uhum, né? E é uma coisa que, infelizmente, agora está sendo abordada um pouco mais a adoção, que eu vejo assim nas novelas, na uhum. TV, mas é uma coisa que precisa ser falado Mais. mais. E de verdadeira, né? Passando a realidade, né? Sim, Paulinha, deixa seu arroba aí do Instagram que você fala sobre adoção, pra alguma mãe queira seguir, queira ver o que você fala lá. o meu é @grávida sem barriga. Legal. Só. Eu vou colocar na descrição também aqui do vídeo pra ficar o link, né? Mais fácil de só clicar e cair dentro da sua página, tá bom? Tá bom, então, Bruna. Então, um beijo para todas as mamães e até o próximo Sextou com Papo de Mãe, tá bom? Um beijo, Beijo. gente.